muito agradecido a Deus por ter me dado a oportunidade e em alguns momentos estar ministrando a sua palavra. Amém. Como é um culto de oração, é assim denominado, na sexta-feira, e estamos aqui mais uma vez para fazer jus a este culto. Fizemos um momento de oração, vamos orar mais uma vez daqui a pouco, e eu quero falar hoje sobre o poder da oração. Amém. Eu sei que não é errado a gente falar para um irmão, me ajude em oração. Não tem nada de errado. Porque quanto mais tiver pessoas orando por uma causa, Deus, ele vai estar ouvindo a sua oração individual e vai estar ouvindo também a oração coletiva. Então, como o pastor, os líderes da nossa igreja nos pedem para que na sexta-feira seja um culto voltado para a oração, então eu trago um texto hoje também voltado para a oração. E vai falar sobre o poder da oração. E muitas vezes nós ficamos querendo que venha alguém, querendo que venha algo diferente para poder Deus ouvir a minha oração. Não. Como lá no livro de Mateus diz, entra no teu quarto, em secreto conversa com o Pai, e o Pai em secreto vai te responder. Então, essa é a oração individual que cada um pode fazer. Mas quando a igreja reúne, através dos grupos familiares, para fazer um momento de oração, como nós fizemos aqui alguns alvos, isso requer mais ainda para chamar a atenção de Deus. Não é que você sozinho não chame a atenção de Deus, mas quando a gente junta a igreja para orar por esse alvo, esse propósito aqui, Deus está vendo que a igreja está engajada no mesmo propósito. Então, por isso que a oração coletiva ela é também de grande relevância. Então, abra sua Bíblia, por favor. Você que está nos assistindo também em casa, Isaías, capítulo 38. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8, para dar um contexto em algo que eu quero trazer aqui para a igreja. 3 situações, tá certo? Isaías 38, do 1 ao 8, eu vou lendo e você já vai acompanhando aí, para que a gente possa ganhar tempo, tá certo? Eu sei que muitos estão cansados porque vêm do trabalho, outros têm um trabalho em casa, e muitas vezes até sem trabalhar, secular, mas a gente tem os nossos afazeres e a gente se cansa, o nosso corpo. Então, para não ficar muito cansado, eu vou ler rápido aqui e a gente vai colocar 3 situações na qual Deus colocou no meu coração e eu quero compartilhar com você desse culto de oração. Isaías 38, do 1 ao 8, diz assim: Naqueles dias, Ezequias ficou doente, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, ponha a casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. Palavra dura, de Isaías, mas estava mandando recado. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido, com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Verso 4. Então a palavra do Senhor, aleluia, veio a Isaías: vá dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi. Ouvi, isso Deus falando, ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. E eu livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Eu defenderei esta cidade. Este é o sinal de que o Senhor fará o que prometeu. Farei a sombra do sol retroceder os 10 graus, que ela já cobriu na escadaria de Acais. E a luz do sol retrocedeu os 10 graus que tinha avançado. Vamos orar mais uma vez. Paizinho amado, Paizinho querido, diante da leitura sagrada, meu Deus, que nós acabamos de fazer, continua falando aos nossos corações tudo aquilo que nós precisamos de ouvir nessa noite. É assim, Paizinho, que nós oramos desde já, te agradecemos mais uma vez, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Veja que as tribulações, as adversidades, elas vão vir em nossas vidas. E isto foi o que Jesus Cristo falara aos seus discípulos, e isso vem para os nossos dias de hoje.
Jesus falou para eles que no mundo tereis aflições. Veja que ele não diz quais, nem quantas e nem a duração das aflições que nós iríamos passar, que nós vamos passar. Então, dentro dessas lutas que nós estamos passando, ou já passamos, ou iremos passar, muitas vezes elas são inevitáveis. Não tem como a gente evitar. Elas vão vir as lutas. E muitas vezes essa luta também ela é imprevisível. Nós não fazemos previsão o que vai acontecer amanhã, que tipo de luta é. E também nós muitas vezes ficamos com ela numa situação incontroláveis. Tudo isso aos olhos humanos, que nós somos falhos e pecadores. Mas ela pode ser inevitável, pode ser imprevisível, pode ser até incontroláveis aos nossos olhos. Aos nossos olhos. Mas aos olhos de Deus, o que não tinha como evitar, Deus tem. O que não tinha como ter uma previsão, Deus tem. E muitas vezes a situação está incontrolável na mão do Senhor. Nunca o Senhor perdeu o controle de situação nenhuma. Nunca perdeu e nunca perderá. Porque Ele tem o domínio de tudo em suas mãos. Quando nós fizemos essa leitura aqui no livro de Isaías, né, que esse texto aqui, ele fala em 2 livros, que eu vou ficar só no livro. Não vou para o 2 Reis. Lá no 2 Reis, no capítulo 20, de 1 a 11, também conta com mais detalhes, não precisa abrir não. Ele conta com mais detalhes sobre o rei Ezequias. Ele fala lá com detalhes que ele tinha uma doença, que essa doença era uma úlcera. E que ele pediu para que as pessoas ali pegassem figos e colocassem a parte de figo no local da úlcera para que ele fosse curado. Mas isso é a mando do Senhor através do profeta Isaías. Eu quero pegar esse texto, essa enfermidade dele, e quero transformar para os nossos dias, o dia de hoje. Quando o Bosquinho começou a abrir aqui, através da oração da família, muitas famílias têm sido atingidas por falta de sabedoria. Quando eu digo falta de sabedoria, não é dizer que eu tenho Deus. Sim, se você tem Deus e não obedece, então você não tem. É o que tem acontecido com muitos lares aí. O Bosquinho citou aqui, outros também citaram aqui na oração. Muitas famílias têm sido destruídas por drogas, por álcool, por tantas coisas que têm acontecido, inclusive enfermidade que não é física, é espiritual. A enfermidade do rei Ezequias aqui, ela era física, era uma enfermidade física. Mas a enfermidade de muitos hoje da humanidade é uma enfermidade espiritual. Quantas vezes as pessoas vão para o médico, fazem exame de todo tipo que é para fazer, e o médico diz, olha, não descobri nada. Tirei sangue, fiz exame da cabeça, do coração, de tudo quanto é lugar, e eu não estou encontrando a causa, a patologia dessa enfermidade. Porque o médico, ele foi preparado por Deus, foi capacitado por Deus, não tirando o mérito dos médicos. Não, eu vou para médico, eu faço exame, faço meu check-up. Mas o médico também, ele é homem igual a nós. E ele tem limite. Quando chega os exames, quando chega de alguma forma que o médico não encontrou, até que encontrou, diz, olha, foi encontrado aqui um CA, está aqui o diagnóstico, foi feito vários exames, foi repetido, está aqui o diagnóstico, tudo direitinho. O médico foi preparado, foi capacitado para isso, para dar o diagnóstico, para poder nos ajudar, até certo ponto. Mas tem uma hora que o médico diz, olha, eu não tenho mais o que fazer. Eu já fiz todo tipo de exame e eu não descubro nada. Aí é onde entra o médico dos médicos. Aí é onde entra a ação divina. Aí é onde vem o poder da oração. Meu irmão, quando estava enfermo, diácono José Luiz, o nome dele, eu contei aqui na igreja, quando ele estava enfermo lá, o médico chamou a família e disse, olha, orem, eu sei que vocês são crentes, são evangélicos, mas se apega ao Deus de vocês, porque não tem mal o que fazer. Estava com leucemia, já estava, tinha feito, fazendo um tratamento havia 4 anos. E o médico disse, se apegue com Deus, vão orar, porque não tem mal o que fazer. O que eu tinha que fazer eu já fiz. Na última semana ele estava tomando morfina, que é um dos remédios, quem conhece assim um pouquinho, que quando a pessoa está com muita enfermidade, muitas dores, a morfina é um dos últimos remédios que dá para poder passar. Ele estava tomando morfina e a dor ainda persistia no corpo dele, por conta da leucemia, que a gente sabe que é a transformação do sangue ali em água e os procedimentos dos organismos vão falecendo ali.
Então ele estava tomando uma fina e disse, olha, não tem mais jeito. Mas a família reuniu, a esposa dele, cristã, evangélica, os filhos também, tudo, reuniu lá, oraram, entregou na mão do Senhor, e ele descansou no Senhor e está no Senhor. Mas o médico disse que não tinha mais o que fazer. A medicina tem um momento que ela para. Os recursos que o homem tem de buscar, de pesquisar, chega uma hora que para. No caso do rei Ezequias aqui, ele tinha uma enfermidade, mas eu quero trazer para o dia de hoje aqui, para a família, como o Bosquinha aqui citou, muitas famílias hoje estão enfermas, fisicamente e espiritualmente. E nós, a igreja do Senhor, que foi convidada, para quê? Para orar. E eu estava dizendo a Bosco ali rapidamente, antes de vir para cá. Jesus Cristo, ele não veio para curar as pessoas de enfermidade física, só para isso não. Porque se ele quisesse, ou se ele quiser, de um sopro, ele pode curar toda a humanidade de enfermidade física. Se ele quiser, ele faz, porque ele é poderoso para isso. Mas a vinda de Jesus na terra, os ensinos que ele deixou para nós, não foi a enfermidade física. Porque este corpo aqui nosso, vou mostrar aqui o meu, porque às vezes a gente fala com alguém, a pessoa fica constrangida. Esse nosso corpo aqui vai voltar para o pó. E do pó nós viemos e para o pó nós vamos voltar. Porque nós não vamos usar esse corpo velho aqui não. Eu vou dizer o meu aqui, não vamos usar essa carcaça aqui não. Nosso corpo vai ser transformado. Vai ser um corpo glorificado. Então quem morrer, que descansar em Cristo Jesus, que for para a terra, o corpo vai virar pó. Na ressurreição, o corpo vai ser glorificado, vai ser transformado. O corpo todo. Corpo, quando eu digo corpo e mente. Então nós não vamos precisar desse corpo. É por isso que Jesus não veio só para curar fisicamente. Porque muitas pessoas hoje estão em busca da cura física. Ah, eu sou deficiente nessa área. Ah, eu tenho esse problema aqui. Se Jesus me curar, se Jesus me curar. Sim, se ele não curar. E se ele não curar, o que é que vai acontecer? Lembra lá do rico e do Lázaro? O rico morreu e foi sepultado. Lázaro morreu. E foi para onde? Lázaro morreu e foi para o seio de Abraão. A diferença do que serve e do que não serve. Eu sei, irmão. Pelo amor de Deus, eu quero que vocês me entendam. Não estou aqui falando que a gente não deve cuidar da saúde. Não deve cuidar da saúde física. Temos que cuidar sim. Com alimento, tudo que a gente come, tudo que a gente bebe, aqueles que podem fazer atividade física e tudo mais. Não estou falando disso. Pelo amor de Deus, me entendam. É salutar, você buscar os alimentos saudáveis para comer. A gente sabe que tem muitos aí, não vou citar nenhum aqui. A gente sabe que tem muito líquido que a gente pode beber, que também é mais saudável. Porque nós vamos passar aqui na Terra um certo momento. Eu não sei quando é que nós vamos partir. Eu não sei quando é que Jesus vai vir buscar a sua igreja. Mas enquanto ele não vem, nós estamos fazendo aqui o nosso papel. É oração. Para que famílias, para que vidas sejam salvas, para que vidas sejam resgatadas. Então, diante disso aqui, eu quero falar 3 coisas aqui. A primeira delas, no sentido espiritual. Então, Diácono Delfino, o que eu tenho que fazer então? É o poder da oração, nós estamos falando da família. Como é que eu posso colocar a minha casa em ordem? Para que eu coloque a minha casa em ordem, eu tenho primeiro que ver como é que está a minha vida. Delfino, como é que está a vida do Delfino hoje? Aí, após eu olhar a minha vida, eu vou conversar com Márcia, vou conversar com meus filhos, vou conversar com a minha mãe, vou conversar com meus irmãos, depois vou conversar com meus amigos. Colocar a casa em ordem, você tem que colocar a sua vida no altar do Senhor. Quando o rei Ezequias citou aqui, Senhor, né, com minhas palavras, eu fiz tudo que tu aprovas, eu tenho feito a tua obra. E por que essa enfermidade? E diz que ele colocou o rosto assim na parede e foi orar. A primeira atitude dele foi orar. Essa tem que ser a nossa primeira atitude. Está com problema na família? Tá, vamos orar. Ore, depois ora junto com a família, se puder. Depois ora com o seu grupo familiar, ore com a igreja. Mas a primeira coisa que nós temos que fazer, essa parte aqui é no sentido espiritual. Eu tenho que orar. Eu tenho que pedir discernimento a Deus. Senhor, essa enfermidade, ela é física? Essa enfermidade da minha família ou minha, ela é espiritual? Pedir a Deus a direção, e Deus vai dar a direção. Porque eu digo sempre, quando eu posso ter oportunidade, crente não pode ter e nem precisa ter medo da morte. Não estou aqui pedindo, como a gente diz lá no sertão de Alagoas, lá não estou aqui angorando a morte de ninguém. Mas nós não precisamos ter medo da morte.
Porque o nosso Deus, ele tem o domínio da vida e da morte. Se eu descansar hoje, eu tenho que ter essa convicção. Se eu descansar hoje, eu estou descansando em Cristo Jesus. Eu vou para o braço do Mestre. Não é buscar a morte, mas é viver como se hoje fosse o último dia. Se Jesus voltar hoje, como é que está a minha vida? E Deus falou que mandou dar recado, coloca, Reis, aqui a tua casa em ordem. Se ele deu essa ordem de colocar a casa em ordem, é porque a casa estava na desordem. E como é que está a minha casa? Não vou perguntar para você não. Vou perguntar para mim, como é que está a minha casa? Como é que está a minha vida? Aí eu tenho que organizar. E o primeiro ponto aqui é orar. Orando como Ezequias, uma casa em ordem, tem oração e Deus está em primeiro lugar. Eu converso de vez em quando com algumas pessoas, como você também faz, evangelizar. A gente vai para o hospital, aí na porta do hospital, a gente vai para a rua, a gente vai evangelizar. Quando ele chega para falar com as pessoas, não, eu já tenho Deus, eu já tenho Jesus no meu coração. Aí a gente diz amém,